Meus irmãos, mais uma vez desejo saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos reunidos nesta noite. Estou dirigindo o culto, o dirigente não pôde estar aqui hoje, mas louvado, Deus te abençoe, Toninho. Amém, igreja? Amém. Nós estamos alegres por estarmos na presença do Senhor, para juntos podermos adorar e engrandecer o nome de Jesus nessa noite. Vamos abrir as escrituras no livro de Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Mesmo assentado como os irmãos estão, já ficaram muito em pé várias vezes, então fica sentadinho aí, sem estresse nenhum. Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Eu gostaria que nesse momento, você que é de casa já sabe, mas não custa lembrar, se você puder, desligue seu telefone celular ou coloque no modo silencioso. Vamos dedicar toda a nossa atenção nesse instante à proclamação da palavra que falará aos nossos corações. Só saia do seu lugar se for extremamente necessário, não fique transitando pelos corredores da igreja. Vamos dedicar toda a nossa atenção, não ao pastor Luiz, mas ao Espírito Santo que quer falar com você nessa noite. Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14, eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Vai aparecer aqui, né, na NVT. Assim nos diz a palavra de Deus. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós estamos na Tua presença, e nossos corações, eles vibram de alegria e satisfação, pois nós temos a plena certeza que o Senhor está no meio de nós. Nós temos certeza que o Senhor tem nos escutado, e sem dúvida alguma o Senhor tem nos respondido. Nesse momento nós temos diante de nós a Sua palavra, e ela é a razão máxima que nos faz estar aqui nesse momento. Nós precisamos ouvir a Sua voz, Senhor. Nós precisamos escutar os Teus conselhos. Nós necessitamos desesperadamente, Senhor, discernir a Tua vontade. E sozinhos somos incapazes de fazer isso. Então é por isso que nós te pedimos humildemente que Teu Santo Espírito, Ele fale ao nosso coração com poder e autoridade nessa noite. Que o Senhor destape nossos ouvidos espirituais para discernir a Sua voz e poder compreender os Teus santos conselhos. Fala conosco, Senhor. Traz edificação às nossas vidas. Traz consolo, refrigério à nossa alma. Se for preciso, nos exorte, nos corrija, nos repreenda se for necessário, mas não permita que venhamos a deixar este lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém, Senhor, que não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite a manifestação de Tua graça possa libertar pecadores do domínio da morte e transportá-los para o reino do Seu amor.
Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a sua voz. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A crise cristã e a imaturidade espiritual. Chegamos à segunda e última metade do capítulo 5 de Hebreus. No início deste capítulo, dando sequência ao final do quarto capítulo, o autor sagrado nos introduziu em uma das mais fundamentais doutrinas do cristianismo. Ele apresenta-nos a cristologia e, dentro de sua cristologia, o ofício sacerdotal de Jesus. Tema complexo e desafiador, com palavras intrinsecamente desafiadoras para a reflexão e a compreensão de qualquer cristão, inclusive ministros do Evangelho. Doutrina fundamental que precisa ser entendida por todos nós, que revela-nos a pessoa de Cristo como sendo esse sumo sacerdote, nomeado por Deus, escolhido por Deus e introduzido no Santo dos Santos da eternidade para ministrar sobre todos os filhos da aliança e sobre a vida de todos aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação deste mundo. No entanto, o autor sagrado interrompe o seu argumento falando-nos sobre Cristo e o seu ofício e a ordem segundo Melquisedeque na qual ele é inserido, para abrir uma espécie de parênteses e fazer uma séria advertência à igreja de Jerusalém e aos cristãos hebreus daqueles dias. Interrompendo o seu raciocínio e destoando um pouco do tema que irá ser o tema central daqui em diante, ele deseja fazer uma espécie de consideração, de apêndice, a fim de que aquelas pessoas refletissem sobre a sua postura, a sua condição, a sua realidade diante de Deus. Pois não bastava apenas compreender o ofício de Cristo e a cristologia de Cristo, se isso não tivesse uma reverberação muito clara em suas vidas, em seus corações, nos seus atos, na sua forma de viver. E ele então agora irá nos falar sobre uma crise que a igreja primitiva de Jerusalém enfrentava, que os cristãos hebreus experimentavam e que se perpetuou ao longo da história e alcança os cristãos de nossa época de forma tão avassaladora também. Uma crise que a cristandade precisa lidar com ela, e na história vemos diversos momentos em que esta crise parece atingir picos e expressivas manifestações, como reflexo daquilo que ele mesmo chama de imaturidade espiritual. Sim, o cristianismo está em crise, a cristandade está em crise, o ocidente está se desintegrando, os princípios, valores judaico-cristãos estão sendo cada vez mais suprimidos e substituídos por ideias altamente questionáveis, que têm conduzido a humanidade a passos largos em direção a um abismo sombrio e escuro, da qual jamais poderá se livrar. E diante desta terrível e avassaladora crise, é preciso então, como quem faz um exame de imagem, penetrar as sombras mais profundas de nosso organismo, a fim de encontrarmos a razão, a causa, o motivo para que essa crise esteja instaurada no cristianismo que nós estamos vivenciando. Isso pode parecer um contrassenso, se considerarmos que os institutos de pesquisa afirmam que neste país existe um crescimento volumoso de cristãos protestantes, e já se fala em mais de 30% de toda essa nação afirmando ser um cristão e professando Cristo como o Senhor de suas vidas. Mas mesmo diante desse número tão impactante, quando olhamos para a realidade da cristandade, nós percebemos uma profunda crise. E a razão maior de toda esta crise é a imaturidade espiritual que a maior parte dos cristãos vivencia. Esta maturidade que não tem nada a ver com o tempo de cristianismo que você carrega nas suas costas. Essa imaturidade que não tem nada a ver com o tempo que você pertence a uma igreja e tem seu nome inserido no rol de membros de uma instituição. Essa imaturidade que está relacionada à sua condição espiritual, ainda que você arrogue sobre si uma longa caminhada no Evangelho.
cheio de trabalhos virtuosos, de muitos feitos no transcurso desse tempo. Essa imaturidade que é reflexo do cristianismo de nossa época, que bate à minha porta, que bate à sua porta, que bate às portas de nossa comunidade e que precisa ser encarada de frente, sem receio, sem medo, como alguém que é enfermo recebe das mãos de um médico o resultado de um exame feito, a fim de entender com clareza as razões de sua enfermidade e de seu sofrimento físico, para que finalmente a enfermidade possa ser tratada, a doença possa ser combatida e a cura almejada possa ser experimentada. Há uma crise e essa crise precisa ser enfrentada. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 5 e a partir do verso 11 até o verso 14, eu quero percorrer esse texto com você nesta noite, para de forma muito objetiva e concreta, entendermos essa crise cristã e essa imaturidade espiritual. A primeira afirmação desafiadora que o autor sagrado faz, está exatamente no verso 11. E olha o que ele diz no verso 11. Eu escolhi a NVT porque ela tem uma linguagem bem mais clara do que a Almeida Revista Atualizada, que é boa também. Mas como eu quero que você entenda a denúncia que o autor sagrado está fazendo, eu procurei o texto mais simples possível. Olha o que ele diz. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. A respeito do quê? Ele está falando sobre Cristo, e o ofício sacerdotal de Cristo, e a doutrina de Cristo. Ele está dizendo, tem muito mais que eu quero dizer, só que são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram o quê? Displicentes acerca do que ouvem. Então ele diz, olha, tem muita coisa que eu preciso dizer a vocês. Tem muita coisa que eu preciso ensinar a vocês. Só que vocês não estão preparados para ouvir o que eu tenho a dizer a vocês. Porque diante daquilo que vocês já ouviram e aprenderam, vocês têm tido uma postura displicente. E esta postura displicente denuncia a infrutífera condição de vida que vocês estão apresentando, o que torna incoerente eu avançar numa doutrina tão complexa que é o sacerdócio de Cristo e as implicações que isso traz sobre a igreja. A primeira coisa que ele deseja nos mostrar é que a nossa fé ela é uma fé essencialmente racional. Nós não cremos pelo que nós sentimos. Nós cremos com base naquilo que nós entendemos. Nós não cremos por aquilo que nós experimentamos emocionalmente, mas nós cremos fundamentados naquilo que o Espírito Santo nos faz entender à luz das Sagradas Escrituras. E esta perspectiva deve ser compreendida por todo e qualquer cristão. Nossa religião é uma religião do livro, e fundamentada no livro, ela deve ser seguida, praticada e aplicada em todos os aspectos de nossa caminhada. Há uma razão para um dos mais importantes pilares da reforma de 1517 ser somente a Escritura, pois para a Escritura converge toda a forma prática e regra de vida daquele que se declara cristão. E existem coisas difíceis para serem compreendidas, mas a semelhança de um processo de formação como qualquer outro, você começa pelo mais fácil, e daqui a pouco você vai para um pouco mais difícil, e daqui a pouco você avança em outro mais difícil, até que você possa compreender com clareza toda a maravilhosa doutrina de Jesus Cristo. Ele então diz, tem muita coisa que eu gostaria de dizer sobre o ofício de Cristo, mas são coisas difíceis de explicar. Sim, existe uma dificuldade. E qual é a postura daquele povo diante da dificuldade? Aquele povo que deveria ter anseio por aprender cada vez mais, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Diante das desafiadoras verdades bíblicas, a igreja em Jerusalém demonstrava uma profunda displicência. E se você visitar o dicionário da língua portuguesa, para ver o significado dessa expressão displicente, você vai encontrar pelo menos dois grupos de definição. O primeiro grupo de definição para a palavra displicente na língua portuguesa é aquele que demonstra descaso, falta de empenho no que faz, desatento, descuidado, desinteressado.
O segundo grupo de descrição ou definição na língua portuguesa para a palavra displicente traz a seguinte construção: quem não tem alegria, quem não tem entusiasmo, quem tem uma postura entediada, apático, descontente. Você consegue perceber o nível de seriedade que o autor bíblico está apontando na denúncia que ele faz no texto sagrado? Ele está dizendo que aquela primitiva igreja estava tomada por um profundo descaso, estava dominada por uma falta de empenho naquilo que Cristo a chamou para fazer, estava completamente desatenta e descuidada dos valores e dos princípios do Senhor, e agia com desinteresse pelo reino de Deus e a sua justiça. Aquela igreja, na sua postura displicente, não tinha alegria diante de Deus e tampouco do mundo. Não havia entusiasmo no serviço do Senhor. A postura daquela igreja era de tédio, eles estavam entediados. A sua postura era apática, não havia neles expressividade alguma. E o seu coração reunia um aglomerado imensurável de descontentamento. E isso é muito sério se nós considerarmos o que este autor sagrado vem nos dizendo desde o primeiro capítulo. E o que ele ainda irá nos dizer até o fim do último capítulo. E essa crise espiritual que o cristianismo vivencia nos nossos dias, é uma crise que reflete exatamente esses sintomas. Quando nós olhamos para uma cristandade que promove um profundo descaso para com Deus e a sua lei. Uma cristandade que não mostra qualquer empenho naquilo que faz. Uma cristandade que está desatenta. Sim, as pessoas estão desatentas. Olhe para o mundo que você está vivendo nele. Olhe para a humanidade como ela está. Quando você olha para essas coisas, qual é o sentimento que cresce no seu coração? Não basta crescer no seu coração ira, insatisfação e desconsolo. Precisa crescer no seu coração esperança. Isso mostra que Cristo está próximo. Mas nós estamos desatentos. Nós estamos descuidados. Descuidados das coisas de Deus e desinteressados. Nós temos interesse para muita coisa. Nós temos interesse para muitos objetivos. Nós temos interesses para muitos propósitos. Mas adivinhe você, tudo o que concerne ao Senhor vem lá no final da sua lista, se é que você lembrou de anotar. Você se interessa pelo seu trabalho. Você se interessa pelos seus hobbies. Você se interessa pelos seus anseios particulares. Você se interessa pelo seu projeto de vida. Você se interessa por as coisas deste mundo e desta terra. E não existe problema nenhum que você se interesse por elas. Mas não adianta você se interessar por tudo isso se você não se interessar por Deus. E a obra de Deus. E a causa de Deus. E quando você acha que se interessa, a segunda definição de displicência ressalta que talvez o seu interesse não esteja muito bem claro. Porque a definição do termo é aquilo que não tem alegria. Você tem alegria em servir ao Senhor? Você tem alegria de vir à casa do Senhor? Você tem alegria para abrir os lábios e louvar ao Senhor? Você tem alegria de ser um cristão? Você tem alegria de carregar uma Bíblia debaixo do seu braço? Você tem alegria de poder abrir seus lábios e louvar a Deus? Você tem alegria de poder acessar o canal do YouTube e ouvir uma pregação a hora que você quiser? Você tem alegria de pertencer a uma igreja e fazer parte de uma comunidade? Onde é que está a sua alegria? Eles acham que têm interesse, mas estão tomados de ausência de alegria. Não há entusiasmo. Uma postura apática. E essa é a realidade do cristianismo de nossa nação. Não se iluda com esses números estratosféricos, 30%, 60 milhões, isso não quer dizer nada. Jesus só precisou de 12 para mudar a humanidade inteira. E ele nunca se preocupou com volume. Lembra quando Deus manda Gideão enfrentar os midianitas? Quantos foram necessários? Só 300. Mas quantos se apresentaram? Milhares. E Deus disse o quê? Manda voltar.
Manda voltar. Manda voltar. Só fica 300. Por quê? Porque com um pouco Deus sempre fez muito. A grande questão é a nossa postura diante do Evangelho. Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha postura diante de Deus? Descontentes. Somos uma geração extremamente descontente. As clínicas de terapia estão superlotadas com pessoas descontentes. O segmento que mais cresce no Brasil é a psiquiatria e a psicologia, porque não se dá conta da imensidão de pessoas descontentes. E descontentes por quê? Vamos pensar como é que está a nossa vida. Eu gosto de revisitar esse exemplo. Vamos imaginar a nossa realidade hoje. Você está frustrado. Você está insatisfeito. Você está profundamente descontente com a vida, com tudo, com Deus, com a igreja, com tudo. Mas será que a sua vida hoje, ela é mais difícil do que a vida dos seus antepassados? Será que a sua vida hoje, ela tem mais dificuldades do que a vida que seus pais tiveram? Será que o seu modo de existir hoje enfrenta mais desafios do que os nossos pais enfrentaram? Eu acho que não. Eu me lembro que quando você queria fazer um telefonema, se você não fosse bacana para ter um telefone em casa, porque só tinha telefone em casa quem era bacana. Tipo Josinaldo assim, ele certamente tinha telefone em casa. Aí se você não tivesse um telefone em casa, você tinha que sair pelas ruas de Campina Grande procurando o quê? Um orelhão, para você pegar as suas fichas, e o bicho era programado para comer 10 fichas e só usar uma, para você fazer a sua ligação. Depois apareceram os cartões. E você tinha que pedir a Deus para quando chegar no orelhão não ter uma pessoa jogando conversa fora, porque senão você tinha que esperar pacientemente ele terminar aquela conversa. Quando alguém morria, você mandava uma carta para avisar. Quando a notícia chegava, o defunto já estava com 30 dias. Você comprava pelos correios e torcia para que a embalagem não chegasse danificada, porque levava 3 meses. Quando você tinha muita pressa, você procurava o serviço de telégrafos e você ia mandar um telegrama. Você pagava por letra e era caro. Depois apareceram alguns recursos. E hoje você fala com alguém ao vivo, em tempo real, olhando para uma tela na sua frente. Hoje você manda uma mensagem e ela chega em tempo instantâneo, do outro lado do mundo. Seus pais, em sua maioria, quando queriam se deslocar dentro da cidade, andavam de pé. E hoje, existe um monte de gente que não sabe o que é botar os pés dentro de um ônibus. Porque tem carro. E se não tiver carro, não tem problema, é só chamar o Uber. Antigamente, professores, aqui tem professores. Você preparava a sua atividade e levava para a sala de aula aquele bicho que você fazia assim, que botava álcool, eu não lembro o nome daquilo. Como? Mimeógrafo, é assim? Pois é, eu que sempre sentei na frente, ficava bebo com a catinga do álcool. E haja rodar o mimeógrafo e a catinga do álcool subir, e saía tudo manchado, a professora espalhava tudo assim em cima das mesas, que era para secar. E hoje você tem um dispositivo em casa, você imprime o que você quiser. Foto, imagem, o que você quiser. Realmente a sua vida é mais difícil do que a vida dos seus antepassados? Talvez você tenha no seu guarda-roupa mais roupas do que você irá vestir pelos próximos 5 anos. E quem sabe seus pais tinham 3, 4 no máximo para passar uma vida inteira. Será que a sua vida é mais difícil do que a vida daqueles que viveram antes de nós? Mas por que nós estamos tão descontentes? Vamos pensar no universo da religião. Eu cresci numa igreja de chão batido e telha de barro. Não havia sistema de som potente. Nossos pastores eram simples, não tinham formação acadêmica. Mal sabiam ler e escrever, mas eram usados por Deus e pregavam a palavra com autoridade. Nossos cultos de oração estavam cheios, e não importava se ia começar às 2 horas da tarde e terminar às 5, nós estávamos lá para buscar a Deus, sem ar-condicionado, sem sistema de som, sem conforto nenhum.
As vigílias, as quais tomávamos conhecimento, fazíamos questão de estar lá orando ao Senhor, madrugada adentro, com sede da presença de Deus. Líamos a nossa Bíblia como se fosse o nosso último dia sobre a face da terra. Valorizávamos o Evangelho e o testemunho cristão e tínhamos muito medo de ser chamado no gabinete do pastor. Era mesmo que enfrentar um navio negreiro e a sentença da morte. E o que aconteceu conosco? Onde nós paramos? Aonde nós estamos? Deus nos deu recurso, Deus nos deu prestígio, Deus nos deu condições de termos templos confortáveis, Deus nos deu os meios de comunicação para pregarmos às multidões. E o que é que aconteceu conosco? Nós nos tornamos displicentes, nós nos tornamos desinteressados, nós nos tornamos apáticos, desatentos, descuidados, medíocres em nossa espiritualidade. E incapazes de responder a essa avassaladora crise que a cristandade enfrenta. Colocamos a nossa esperança muito mais em figuras políticas do que no Cristo que deu a vida na cruz para nos salvar. Nos mobilizamos muito mais para buscar os anseios de homens do que buscar os anseios de Deus para a nossa vida. Nós estamos em crise. As coisas não estão boas, o mundo está mal, a iniquidade cresce, a maldade avança. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos displicentes. Congregamos quando dá, oramos quando dá, lemos a Bíblia quando dá, participamos quando dá. O problema é que nunca está dando, nunca tem tempo. Nunca há energia, nunca há disposição, nunca há interesse. Há uma soma incalculável de outras coisas à frente de nosso compromisso com Deus. E a gente está orando dizendo: Senhor, manda um avivamento. Como? Como? A primeira coisa que ele denuncia é que nós estamos nos tornando displicentes acerca do que nós ouvimos. O apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, Tiago capítulo 1, verso 22, ele vai dizer: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Na atualizada, não sede depois apenas ouvintes, mas tornai-vos praticantes. Nós não podemos apenas ser ouvintes, mas nós temos que praticar o Evangelho, e nós temos que nos envolver com o Evangelho, e nós temos que dar visibilidade à nossa cristandade, à nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós sentimos. Mas a nossa postura muitas vezes evidencia muito mais essa displicência do que esse temor a Deus, do que esse zelo por Deus. Você não tem paciência de passar 2 horas num culto, mas você vara à noite jogando conversa fora com coisas que são do seu interesse. Você não tem paciência de ler a Bíblia, porque a sua mente está tão condicionada a ler microtextos no Instagram e no Facebook, que ler um capítulo da Escritura é uma jornada impensável para você. Nós estamos tão desprovidos desse senso do que é ser um verdadeiro cristão, que estamos nos conformando em sermos cristãos nominais, da boca para fora. É preciso que tenhamos cuidado com a displicência, porque o autor sagrado adverte: vocês se tornaram displicentes. E como é que vocês vão aprender mais? Em 2016, um autor chamado Tom Rainey publicou um artigo naquele site Defesa do Evangelho. E o título do seu artigo é A Anatomia de uma Igreja Doente. E ele vai apresentar 10 sintomas de uma igreja doente que precisam ser observados. O primeiro sintoma é a diminuição no número de presenças no culto.
Esse é o primeiro sintoma, a diminuição do número de pessoas presentes no culto. E depois da pandemia isso se tornou um problema ainda mais significativo. Ele escreve seu artigo em 2016, muito antes da pandemia do Covid. E após a pandemia do Covid, se as igrejas já estavam esvaziadas, hoje elas estão um verdadeiro deserto. Quase que você vê aquela bola de mato do deserto passando assim. Porque agora com o online, para você, é muito confortável ficar em casa assistindo o culto. E você já não sente mais falta do calor da congregação. Se você não está doente, se você não está trabalhando, se você não está no presídio do Serrotão, e eu espero que não tenha nenhum membro dessa igreja lá, se você não está em nenhum desses lugares, não faz sentido você não está aqui nessa noite, porque aqui é a Santa Assembleia dos Santos, é a congregação dos justos, é o povo que Deus chama pelo seu nome, atendendo o santo chamamento do Senhor para o adorar. Amém, igreja? É besatecil, mas deixa você tinindo. Primeiro sintoma, diminuição da presença dos cultos. Segundo sintoma, diz o Tom Wine, diminuição na frequência e no comparecimento daqueles que são membros da igreja. Membros virtuais, que aparecem na igreja de verão em verão, por nome deles não ser riscado no hall de membros. Onde é que tu estava? A menos que você esteja fazendo um cruzeiro pelas Ilhas Bahamas, que de vez em quando vocês fazem. Não faz sentido. 2, 3, 4, 5 meses sem pisar numa igreja. E se diz membro da igreja. Está errado. Terceiro sintoma, falta de alegria e falta de vivacidade no culto de adoração. Meu Deus, a gente quase não vai para a igreja. E quando a gente vai, parece que vai arrastando uma bola de ferro nas costas. A gente chega na igreja com uma cara amarrada, feia, bicudo, não dá nem boa noite, nem a paz do Senhor, tenha vergonha. Aí cruza os braços, vê quem está amarrado com uma camisa de força, não abre a boca para cantar, não diz um amém, não diz um glória a Deus. O que é que você tem? Eu acho que você está precisando de uma mãozada santa de Jesus, para você acordar. Não há alegria. Deixa eu dizer um negócio para você, aqui é o lugar de mais adorável alegria, porque nós estamos na presença de Deus. Então aqui não é lugar de você ficar com essa sua cara feia, não. Tira esta cara feia, deixa ela em casa, bota ela quando chegar em casa. Aqui é o lugar da gente louvar a Deus com satisfação. Até porque, se você ficar com a testa muito fingida e a cara muito feia, vai ficar cheio de prega. Gastando dinheiro com rinil, sem precisar. É só ser feliz, não custa caro. Não há alegria. E a gente canta como quem está carregando uma pedra nas costas. Não, tem que ter alegria. Quarta evidência, pouco fruto evangelístico. Nós não queremos pregar aos perdidos. A gente se acomodou dentro das nossas 4 paredes, estamos confortáveis aqui, sendo nutridos pelo Senhor, e as almas que estão caminhando para a escuridão não nos interessam. Não há fruto evangelístico. Quinto perigo, baixo impacto na comunidade. Baixo impacto na comunidade onde a igreja foi plantada. Aquele missionário que trabalha, presbiteriano, que trabalha no Amazonas, me fugiu o nome dele aqui agora. Hein? Ronaldo Lidório. Em um dos seus artigos sobre missiologia, ele coloca uma pergunta que é desafiadora. E a pergunta que Ronaldo Lidório faz, se a igreja que você faz parte, fechar as portas, ela fará falta no bairro em que Deus a plantou? Ou as pessoas nem irão perceber que ela fechou as portas? Ou as pessoas não sentirão a ausência daquela igreja?
E isso deve arder no meu coração uma sincera preocupação e na sua vida também. Precisamos impactar a comunidade onde nós estamos. Precisamos pedir a Deus que nos dê estratégia para pregar o Evangelho às pessoas que nos cercam. E quantas vezes eu escutei uma desculpa esfarrapada porque o Alto Branco é um bairro que só tem casarão e a gente não vê ninguém. A gente não vê, mas Deus vê. Mas só tem restaurante, e esse restaurante é cheio de quê? De vento, é? Quem é que come no restaurante? É cavalo, é? Não é gente? Mas a gente fica procurando desculpa para não fazer a obra do Senhor. A gente fica procurando alternativas para não ir pregar o Evangelho. É preciso impactar a comunidade. Nós temos mais reuniões do que serviço. Nós temos muito mais reuniões de negócios amargas do que trabalho. Quantas igrejas que as reuniões de seus departamentos são verdadeiras vias sacras de sofrimento, amargura e angústia. Oitava realidade: pouquíssimos convidados nos cultos de adoração. É para você todo domingo estabelecer como meta convidar pelo menos uma pessoa para ouvir a palavra de Deus. Se ela vem ou não vem, isso não depende de você. Mas você tem que ter no seu coração o desejo que outros possam comer do mesmo pão vivo que está sendo dado à sua vida. Guerras sobre louvor. Igrejas que se transformaram em palcos e espetáculos em que as pessoas se degladeiam para ver quem aparece mais. E por fim, expectativas fantasiosas sobre o cuidado pastoral. Expectativas fantasiosas sobre o cuidado pastoral. O pastor passou por mim e não me deu boa noite. Eu dou por atacado, boa noite. Ó, minha irmã, boa noite. Eu faço o coração para você. Eu mandei uma mensagem e o pastor não me respondeu. Porque eu mandei às 9 horas, já é 9h02 e ele não respondeu ainda. 9h02 e ele não me respondeu ainda, ele está com raiva de mim. Oh, meu Jesus, deixa esse resto de cabelo aqui, Senhor. Falsas expectativas, fantasiosas, inverídicas. Nós precisamos deixar de ser displicentes. Nós precisamos deixar de ser descuidados. Nós precisamos deixar de sermos negligentes com a obra de Deus. Olha o que diz o versículo 12, para a gente avançar. A essa altura, diz ele, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Primeiro ele começa dizendo, olha gente, é o seguinte, vocês estão displicentes demais. E eu estou tratando de um assunto muito complexo. E sabe o que é complicado? Ele está dizendo, porque a essa altura, ele está falando do tempo de vida que aquela igreja tinha. A essa altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. Só que o que eu estou percebendo é que vocês precisam que alguém lhes ensine de novo o que existe de mais básico na fé cristã. Por quê? Porque há uma imaturidade. A igreja dos hebreus tinha um longo tempo de vida, mas era imatura no Evangelho. E isso muitas vezes pode ser a minha realidade, pode ser a sua realidade, pode ser a nossa realidade, pode ser a realidade da igreja nessa nação. E aí o autor sagrado diz, é preciso que vocês amadureçam, porque nós precisamos de você. Nós precisamos de você, e você tem que amadurecer. Já chegou a hora de você amadurecer. Já passou do ponto de você amadurecer e parar com essa sua birra gospel. Já passou do ponto de você parar com a sua munganca. Olha o tamanho do meu oi para você. Já passou do momento.
Porque já faz quanto tempo que tu caminha do lado de Jesus? Já faz quantos anos que tu está dentro de uma igreja? Já faz quanto tempo que tu diz que é cristão? Quando é que tu vai amadurecer? O autor está dizendo, ele está dizendo, não sou eu. A essa altura, já deviam ensinar outras pessoas. No entanto, precisa de alguém que ensine novamente os conceitos mais básicos. Ainda precisam de leite. Não pode ingerir alimento sólido, porque se der comida sólida, ele morre. Dá a biloura e ele morre. Por quê? Porque ele está acostumado com leite e ele só quer leite. Só quer comer miojo. Crente miojo, instantâneo, rápido. Não tempera nem com cebola, vai morrer de anemia. Não. Já passou do tempo, viu? Já passou do tempo. Está na hora de você comer profundamente a palavra de Deus. Está na hora de você aprender sobre o ofício sacerdotal de Jesus. Está na hora de você entender a justificação pela fé. Está na hora de você compreender a eleição soberana. Está na hora de você entender o que é a perseverança dos santos. Está na hora de você aprender o que é depravação total. Está na hora de você compreender a realidade do inferno e o juízo vindouro de Deus. Está na hora de você aprender a ser crente e parar de suas melindrosas formas de vida. Amém, irmãos? Dói, mas é necessário. Glória a Jesus! O Espírito Santo nos chama a amadurecer. E a gente não pode ficar só no leite, não. Não pode ficar no leite, não. Esses dias eu ouvia um pastor numa tribuna dizer que foi fazer um pós-doutorado e escreve um livro, e a grande pergunta da propaganda do livro dele: você sabe por que você toma 3 banhos por dia? Meu Deus! Aí quando foi no fim do culto, ele veio para: o senhor vai comprar o meu livro? Eu falei: eu não. Por quê? Porque eu não vou gastar meu dinheiro para saber por que eu tomo 3 banhos por dia? Você fez uma pós-graduação para escrever um livro, por que a pessoa toma 3 banhos por dia? Foi. Eu lhe dou, eu falei: não quero não, dê a outro. Mas por que você toma? Você sabe? Eu falei: claro que eu sei. Por quê? Porque eu sou limpo. Porque eu sou limpo. Mas a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Os púlpitos estão medíocres. E as naves piores ainda. A que ponto nós chegamos? O ministro do Evangelho tem que saber o que é cristologia. Tem que saber o que é pneumatologia, tem que saber o que é soterologia, tem que saber o que é ramatologia, tem que saber as línguas originais, tem que conhecer a sã doutrina para pregar a palavra de Deus. E a igreja? A igreja não pode se contentar com qualquer conversa fiada, não. A igreja não pode se contentar com qualquer discurso medíocre, não. Mas o que é que nós estamos vendo? Pessoas que querem apenas o leite. Aí quando se lhes oferece a comida sólida: não gosto não. Eu não quero não suporto não. Eu gosto quando o pastor diz que eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu gosto quando o pastor diz que eu sou o ponto fraco de Deus. Olha como eu sou importante. Eu gosto quando o pastor diz que eu sou especial, que eu tenho valor, que eu tenho que dar uma chance para Jesus. Eu gosto quando o pastor amacia o meu ego, me bota nos braços, me balança feito um bebezinho lindo, faz bilu-bilu na minha cara. Eu gosto quando o pastor me trata feito uma criancinha pequenininha, indefesa. É assim que eu quero ser tratado. Eu também quero. Só que não é assim. Nós estamos em crise, nós estamos em guerra. Nossos adversários são intelectuais, nossos adversários são preparados, nossos adversários são doutores, pós-doutores, acadêmicos, nossos adversários são bem instruídos, nossos adversários estão nas tribunas e nos palanques do mundo, e nós não podemos ficar discutindo porque é que o povo toma 3 banhos no dia. Não. Leite espiritual, quando nós já deveríamos estar ensinando a outros. Sabe por quê? Porque a lógica do autor de Hebreus é a lógica do discipulado.
do discipulado. Eu sou discípulo de Jesus, e eu faço de você o meu discípulo, e você faz outro discípulo, e aquele discípulo faz outro discípulo, e assim nós vamos nos discipulando no Evangelho. Mas para isso nós temos que ser maduros espirituais. Só que a nossa geração de cristãos é extremamente infantilizada. Aí em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, ou de menino, dependendo da versão que você usa. Paulo está dizendo: olha, eu já fui criança um dia, mas agora não dá mais. Eu também já fui uma criança espiritual. Sim. Eita, como eu gostava de meninice. Gosto até hoje. É bom. Só que não é isso que me satisfaz. E não é isso que sustenta a igreja. Mas nós estamos infantilizados. Extremamente infantilizados. Extremamente desprovidos desse senso de maturidade. E é por isso que ele vai dizer no versículo 13 e 14: quem se alimenta de leite ainda é criança, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. A criança não sabe o que é certo e o que é errado. A criança, ela é induzida pelos seus próprios instintos. Ela não é capaz de julgar e discernir as coisas. Mas e você? E você? Você precisa amadurecer. Chega de leite. Chega de conversa fiada. Chega de lenga-lenga. Está na hora de você sentar na mesa e comer coisa sólida. E se alimentar com comida sólida. E fortalecer sua vida cristã. E ser um genuíno discípulo de Jesus Cristo, pronto para ensinar aos outros e não precisar para a aula de revisão. Mas quantas pessoas há anos dentro da igreja, mas se eu perguntar o que é a justificação pela fé, elas não sabem me explicar. Eu nunca vou esquecer. Numa banca examinadora, já falei isso aqui, numa banca examinadora, eu pergunto ao candidato ao ministério da palavra: quantas naturezas tem Jesus, meu senhor? Aí ele me responde: não, me faça uma pergunta mais difícil, essa é muito fácil. Eu digo: não, mas eu estou satisfeito com essa. Quantas naturezas tem Jesus? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu passei 4 anos no seminário, me faça uma pergunta mais difícil. Parecia o professor Girafales e o Chaves. Mas eu quero saber quantas naturezas tem Jesus. Aí ele estufa o peito e com uma convicção de dar inveja, ele diz: Jesus tinha 14 naturezas. Eu quase que caí da cadeira, não sei se era por causa da banha ou do susto que eu levei. O senhor quer que eu diga quantas são? Eu não quero nem ouvir. Hoje eu me arrependo, porque eu queria saber quais eram. Não quero nem ouvir. Eu estou falando de alguém que vai subir no púlpito de uma igreja. Eu estou falando de alguém que vai liderar um rebanho. Eu estou falando de alguém que vai ocupar uma tribuna e vai pregar e pessoas irão ouvi-lo. Alguém que não sabe o mais elementar da fé cristã. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a maioria do nosso povo ainda acha que é justificado pelas obras. Não, Deus preparou as boas obras para que nós de antemão andássemos por ela, a fim de evidenciarmos os frutos de justiça que o seu Espírito já brotou em nosso coração. Gente que não tem o mínimo discernimento e clareza. E é o que é que nós vemos no meio do cristianismo? Pessoas ofensivas, intragáveis, intolerantes, que ficam se auto-sabotando e destruindo os outros, sem ter o mínimo conhecimento necessário da palavra de Deus. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você parar com o seu milindre. Está na hora de você se tornar adulto e comer comida sólida. Parar de ser aquele menino birrento. Já viu aquele menino birrento de supermercado?
Eles adoram o supermercado, parece que ele já vem programado. E dá aquele show no supermercado. Já viu aqueles meninos? Já viu? Que aí você olha e se fosse meu menino, se fosse meu, eu fazia diferente. Hoje é você que aguenta e não faz nada. É assim? Sabe aquele menino birrento? Aquele menino choco? Sabe aquele moleque choco? E você diz, faz isso não, aquele bocão, modo mundo. Ih, meu Deus do céu. Sabe esse tipo de coisa? Chega. Amadureça. Olhe para o Evangelho com maturidade. Encare os seus dilemas com o peito aberto. Trate as suas feridas e as suas amarguras. Pare de escamotear a sua responsabilidade. Pare de fugir dos problemas que estão diante de você e os encare como um adulto. Alguém que conhece Deus e a sua palavra. E que quer viver uma vida autenticamente cristã. Nós temos que amadurecer. Porque o cristianismo está em crise. A cristandade está em crise. E a gente está dando volta em círculos. Brigando por coisas que não fazem sentido. Deixando uma insatisfação sem sentido tomar conta do nosso coração. Aí eu vou embora dessa igreja porque não faz isso. Aí eu vou embora dessa igreja porque não faz aquilo. Aí eu vou embora dessa igreja porque o pastor não pensa que nem eu penso. Aí eu vou embora dessa igreja porque a doutrina é assim. Aí eu vou embora dessa igreja porque eu não gosto da cor da parede. Eu vou embora dessa igreja porque eu não gosto do estilo da música. Eu vou embora dessa igreja por isso, por aquilo, por aquilo. E por que é que você está na igreja? Porque só tem uma coisa que me faz estar aqui. É Jesus Cristo. E enquanto Cristo estiver aqui, eu estou com Cristo até o último dia. E não me interessa absolutamente mais nada. Mas a gente fica com o nosso milindre, o nosso não me toque. Eu vou contar para minha mãe. Conta para sua mãe, Kiko. Conta. Ai, o pastor brigou comigo, mas é o que me importa. Ai, o pastor me chamou a atenção, chamei e vou chamar. Você come meu juízo, eu como o seu e está tudo certo. Amém, igreja? Você bate em mim, eu bato em você e todo mundo se bate, está uma maravilha. E a gente está feito a grande família se amando. E não tem por que a gente ficar nutrindo outra coisa, não. Saberão que sois meus discípulos quando houver o que entre nós? Amor. Quando nós nos amarmos, quando nós cuidarmos uns dos outros, quando nós pegarmos na mão um do outro e caminhar. Cuidando um do outro, sendo discípulo de Jesus. Sem milindre, sabe, não me toque, não, pare com isso. Está na hora de você amadurecer. Neste exato momento, tem milhares de vidas que precisam ouvir as boas novas da salvação. E Deus conta com você. Neste exato momento, no lugar que você trabalha, você está rodeado de pessoas que, se não ouvirem o Evangelho, irão se perder. E Deus conta com você. Neste exato instante, nós precisamos amadurecer para levar as boas novas da salvação. E pararmos de sermos chiliquentos, insatisfeitos. Uma geração complicadíssima. Intragável. Nunca se falou tanto em intolerância como se fala nesses últimos dias. E nunca se viu tanta intolerância como nós vemos nesse tempo. Então a gente não pode se deixar dominar por essas terríveis realidades. Não. Nós temos que amadurecer. Porque não dá mais para ficar comendo leite. Está na hora de você sentar na mesa e comer o pão vivo que desceu do céu. E beber a água viva que sacia a sede do seu coração. E parar de querer fazer da igreja a sua personificação pessoal. Aqui não é a minha personificação, nem a sua. Aqui a personalidade central se chama Jesus Cristo e mais ninguém. Então a gente vai seguir Jesus, do jeito que Jesus é. Jesus nos chama a nos alegrarmos em sua presença. Então, olhando para o artigo de Ryan, olhando para o que nos diz o autor de Hebreus, examinemos o nosso coração, examinemos a nossa alma, examinemos o nosso ser, olhemos nos intramuros de nossa realidade e observemos
qual tem sido a nossa postura diante de Deus. Eu tenho certeza que você pode congregar muito mais do que você congrega. Eu tenho certeza que quando você entender a sua responsabilidade como membro da igreja de Jesus, a sua postura irá ser alterada profundamente. Eu tenho certeza que quando você entender que o culto é um momento de alegria e vivacidade, você vai cantar com entusiasmo. Eu tenho certeza que quando você compreender o seu chamado e a sua vocação, sua alma arderá para proclamar as boas novas de salvação. Eu tenho certeza que quando nós entendermos isso, nós vamos impactar essa comunidade de uma forma tal que todos irão saber que aqui existe uma igreja que louva a Deus com alegria e é fiel à sua palavra. Eu tenho mais do que certeza que se nós desprendermos o nosso coração da displicência e nos envolvermos com todas as nossas forças com o Evangelho, nós iremos avançar muito mais e fazer muito mais, e as nossas vidas serão satisfeitas unicamente em Cristo. Há uma razão para você estar aqui. Há uma razão para você fazer parte dessa Santa Assembleia. Deus conta com você, mas está na hora de você amadurecer. Está na hora de você jogar fora os seus milindres e começar a comer verdadeira comida. Comida espiritual. Sã doutrina. Doutrina não mata crente. O que mata o crente é o pecado. E é por desprezarem o conhecimento do Senhor que muitos estão dando ouvidos a coisas que não deveriam dar. Mas o Senhor nos chama a amadurecermos. Não importa quanto tempo de cristianismo nós temos, é tempo de nós amadurecermos, é tempo de nós crescermos, é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós entendermos o que realmente vale a pena. E se você fizer um exame sincero de sua consciência, você vai perceber que você se enrosca com muita coisa que não vale a pena. Às vezes eu fico olhando para a minha vida e para o meu percurso, e eu digo, meu Deus, como que eu fui idiota. Meu Deus, eu brigava por isso. Jesus, eu criava caso por isso. E isso não quer dizer nada. Mas eu travava uma guerra santa, uma jihad, por causa disso. E isso nunca foi importante. E aquilo que realmente era importante, Senhor, eu não fazia. E eu ficava discutindo por coisa tola, por coisa inútil, por coisa fútil. É preciso amadurecer. Porque quando nós amadurecermos, nós vamos ter um coração muito mais complacente. Nós vamos ter uma postura muito mais tolerante. Nós vamos olhar com muito mais misericórdia. Nós vamos, antes de julgar os outros, julgar a nós mesmos. Nós vamos perceber que a mudança começa em nós. E a partir de nós, tudo começa a se transformar. Que Deus nos ajude a amadurecermos. E que diante dessa crise espiritual que o mundo enfrenta, e a igreja de Cristo precisa lidar com ela, possamos amadurecer espiritualmente. É tempo de amadurecermos. É tempo de sermos discípulos de Jesus. Mais do que nunca. Olhe para os discípulos, aqui eu vou terminar. Você consegue, se você ler o Evangelho com um olhar bem acurado, você vai ver que os discípulos de Jesus, eles foram amadurecendo. Olha para Pedro. Pedro amadureceu ou não amadureceu? Amadureceu. Amadureceu. Lembra daqueles outros dois? Mestre. A mãe, né? A mãe que chegou. Vê? A mãe deles não era madura. Chegou, mestre, quando tu estiveres no teu reino, coloca uma à direita e outra à esquerda. Aí os outros discípulos imaturos, ouvindo aquela conversa, pegaram o ar. Pia, repara, chegou agora, já quer sentar na janela. Já quer sentar na janela. Pia, a véia pedindo para ele botar um do lado e outro do outro. De jeito nenhum. Aí Jesus olha, mulher, tu não sabe o que tu está pedindo. Longe deles, fica a minha direita e a minha esquerda. Vai amadurecendo. Temos que amadurecer. Viva a sua vida com todo o entusiasmo que você puder. Percorra seus objetivos, eles são justos. Persiga seus sonhos, eles são dignos.
Empregue energia no seu futuro, é necessário. Mas não pense que descuidando das coisas de Deus, você vai atingir o seu objetivo. Você não vai. Não sejamos displicentes. Está na hora, igreja, de nós amadurecermos. Os desafios estão crescendo. Os perigos estão aumentando. E essa guerra não pode ser travada por crianças. Ela precisa ser enfrentada por adultos, discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Eu convido você a orar comigo nesse momento. A você e Deus ter um diálogo franco e sincero nesse instante. A colocar sua vida diante dele, reconhecendo suas faltas. Quem sabe sejamos nós aqui nessa noite, essas pessoas imaturas. Mas o Espírito Santo pode nos amadurecer. Assim como o fruto que ele fez nascer em nosso coração, e com um processo contínuo, gradativo e condicional, vai amadurecendo. O Senhor pode fazer isso no nosso coração também. Fale com Deus nesse instante. Coloque sua vida diante dele. Meu Senhor, nós só podemos, Pai, clamar a sua misericórdia. Nós precisamos desesperadamente amadurecermos. Não importa, Senhor, quanto tempo temos caminhado em meio ao cristianismo. Não se trata dos anos que nós carregamos em nossas costas. Não se trata de termos tido pais cristãos, avós cristãos. Não é isso, Senhor. Existe o grande risco desse tempo todo ainda sermos crianças espirituais. E em nossa inflada rebelião contra Ti, nós reclamamos quando não temos direito de reclamar. Nós questionamos quando não nos foi dado esse direito de questionar. Nós esperneamos e insatisfeitos porque nossos gostos e nossos desejos perniciosos não foram atendidos, praguejamos contra Ti. Quantas vezes, Senhor, nós priorizamos a nossa própria vontade e de maneira egoísta desprezamos por completo os Teus interesses em nossas vidas. Gastamos a nossa energia perseguindo e percorrendo os nossos objetivos e nos esquecemos que o nosso bem mais precioso sempre esteve junto do Senhor. Se for essa a realidade do meu coração nessa noite, Espírito Santo, liberte-me dessa infantilidade espiritual. Se for essa a realidade de nossa comunidade aqui reunida, Senhor, venha sobre nossas vidas e nos faça amadurecer. O Senhor tem feito coisas incontáveis em nossas vidas. O Senhor tem nos levado a lugares que nunca imaginamos. E talvez a nossa infantilidade tenha atrapalhado o progresso de sua obra. E o Senhor conta conosco. Então nos perdoe, Senhor. Nos perdoe e nos ajude a sermos verdadeiros discípulos, a sermos verdadeiros seguidores da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a de fato estarmos envolvidos com o Seu reino, e que todos os nossos objetivos, justos e necessários, nosso emprego, nosso lazer, nossa família, nossos bens, nossos recursos, que todas essas coisas possam encontrar harmonia no centro da Sua vontade, Senhor. E que tudo que nós temos seja somente para o louvor e a glória do Teu nome. Desperta a igreja no Brasil, Senhor. Faz essa igreja amadurecer. Faz com que essa cristandade cresça e possa, Senhor, de fato, viver uma vida que glorifica e exalta Teu santo nome. Tem compaixão de nós, Senhor.
Tem compaixão de nós, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.